Imagine viver em um mundo onde símbolos aparentemente inofensivos carregam mensagens malignas e convidam forças das trevas. Você já se perguntou por que certas imagens e símbolos são considerados perigosos e por que os crentes devem ficar longe deles? De sinais ocultos a símbolos de adoração não cristã, cada pequeno detalhe carrega um significado sutil e profundo que afeta nossa espiritualidade e nossa lealdade a Deus. Neste vídeo, exploramos esses símbolos misteriosos e perigosos e aprendemos por que ficar longe deles não é apenas uma escolha, mas uma necessidade para proteger nossa fé e a pureza de nossos corações. Número 1. Pentagrama reverso. Pentagrama invertido. Evitar o pentagrama invertido, não é apenas uma precaução simbólica, mas também um passo importante para proteger a vida espiritual de influências negativas de forças malignas e enganos. O pentagrama invertido tem sido usado há muito tempo por grupos que adoram Satanás e praticam magia negra, tornando-se um símbolo de oposição a Deus e à reversão da ordem cósmica divina que ele estabeleceu. Este símbolo não só tem significado cultural, mas também tem um certo poder espiritual. A estrela apontando para baixo representa a adoração do mal e a promoção de práticas que vão contra a ética cristã. Em vez de representar proteção, harmonia e integridade como o pentagrama com sua ponta apontando para cima, o pentagrama invertido representa corrupção, engano e o reino do mal. A literatura oculta e os rituais que usam o pentagrama invertido são frequentemente associados à invocação de forças das trevas, adoração a Satanás ou entidades que se opõem a Deus. A Bíblia contém advertências claras contra o envolvimento em idolatria, magia e outras práticas anticristãs. Deuteronômio, capítulo 18, versículo 10 a 12, afirma: nenhum de vós fará passar pelo fogo nenhum de seus filhos, ou praticar adivinhação, ou usar presságios, ou feitiçaria, ou praticar feitiçaria, ou conjurar espíritos, ou consultar um espírito. Pois quem faz essas coisas é abominação ao Senhor. Usar o pentagrama invertido, mesmo como símbolo, pode abrir a porta para práticas não cristãs, o que pode impactar negativamente a fé e o relacionamento com Deus. Os crentes precisam entender que este símbolo não é simplesmente uma imagem, mas uma declaração espiritual de apoio ou associação com forças que se opõem a Deus. A exposição ou adoração de símbolos como o pentagrama invertido pode levar a um enfraquecimento da fé, permitindo que a presença de elementos malignos penetre e prejudique a conexão espiritual com Deus. Portanto, para proteger a alma, manter a pureza e fortalecer o relacionamento com Deus, os crentes precisam ficar longe de símbolos como o pentagrama invertido e tudo relacionado à adoração ao mal. Ficar longe não é apenas um ato de autoproteção, mas também uma forma de afirmar a lealdade e o temor a Deus, honrando-o como o único digno de adoração e serviço. Número 2. Baphomet. Baphomet é um símbolo particularmente perturbador no contexto cristão por causa de seu significado e associação com práticas malignas e cultos ocultos. A imagem de Baphomet é geralmente retratada como uma criatura com cabeça de cabra, às vezes com asas, com um corpo que é uma combinação de macho e fêmea, e muitas vezes sentado de pernas cruzadas. Este símbolo é visto como uma união do bem e do mal, masculino e feminino, claro e escuro, trazendo a ideia de equilíbrio entre elementos opostos. No entanto, essa mesma união também é um desafio e uma afronta aos princípios morais e religiosos cristãos. As razões pelas quais os cristãos devem evitar a imagem de Baphomet são óbvias. Em primeiro lugar, Baphomet é considerado um símbolo de demonismo, pois é frequentemente usado em rituais satânicos e magia negra.
Esta imagem aparece em cultos ocultos e mágicos para representar a rebelião contra Deus, sua fé e sua ordem divina. Ao usar e glorificar Baphomet, os seguidores desses cultos procuram promover a ideia de que não há absolutos nos conceitos de bem e mal, o que contradiz diretamente os ensinamentos bíblicos. A Bíblia recomenda repetidamente evitar quaisquer práticas ou símbolos associados à adoração de demônios. Em 1 Coríntios capítulo 10, versículo 21, o apóstolo Paulo escreve: "Não podeis beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios. Você não pode participar da mesa do Senhor e da mesa dos demônios." A exposição ou aceitação da imagem de Baphomet significa abrir o coração para práticas malignas e se opor à verdadeira fé. Causa conflito na vida espiritual, enfraquece o relacionamento do crente com Deus e pode levar a cair em caminhos enganosos e perigosos. Além disso, Baphomet é um símbolo de caos e desordem moral. Representa a confusão entre o bem e o mal, que a Bíblia condena veementemente. No versículo 20 de Isaías capítulo 5 está escrito: "Ai dos que chamam ao mal bem e ao bem mal, que fazem das trevas luz e da luz trevas, que fazem do amargo doce e do doce amargo." A presença e adoração de Baphomet é uma demonstração vívida da completa inversão dos valores morais e da vida santa que os cristãos são chamados a seguir. Portanto, evitar a imagem e o símbolo de Baphomet não é apenas um ato de se proteger de práticas malignas, mas também uma demonstração de lealdade, temor e adoração a Deus. Os crentes devem manter suas mentes e corações puros, evitando qualquer coisa que possa causar perturbação espiritual e enfraquecer sua fé. Número 3. Ponto 666. 666, conhecido como o número da besta, em Apocalipse capítulo 13, versículo 18, é um dos símbolos mais famosos da Bíblia, associado ao anticristo e à oposição a Deus. No contexto cristão, esse número representa a violação e a ruptura da ordem divina, um poderoso aviso da presença do mal no mundo. No livro de Apocalipse, o apóstolo João descreve o número 666 como um sinal de um sistema maligno que surgirá e governará o mundo sob a liderança do anticristo, que representa os poderes das trevas que se opõem a Deus e à sua verdade. Agora é a hora de ter sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, pois é o número de um homem, e seu número é 666. Em Apocalipse capítulo 13, versículo 18. Isso não é apenas simbólico, mas também um aviso sobre um sistema de governo e poder que manipulará, enganará e afastará a humanidade da fé e da adoração do verdadeiro Deus. A aceitação ou adoração do número 666 é um ato perigoso, porque representa a oposição direta a Deus. Para os cristãos, o número 666 não é simplesmente um número, carrega consigo um significado simbólico de rebelião e rejeição da autoridade do Criador. Indivíduos ou organizações que usam esse número geralmente querem transmitir uma mensagem de desafio à autoridade divina e, ao mesmo tempo, promover um espírito de rebelião na comunidade. A advertência sobre o número 666 também carrega uma mensagem importante. Os crentes devem estar atentos a todas as formas de engano sutil que o anticristo e suas forças podem trazer. Em nossos dias, o número 666 aparece na cultura popular, na música, no cinema e até na moda, muitas vezes com a intenção de chamar a atenção ou desafiar os valores cristãos. Isso cria um perigo invisível, pois minimizar ou diminuir o significado de 666 pode levar os crentes a serem manipulados ou pegos desprevenidos. A Bíblia adverte os crentes que não estamos apenas lutando contra inimigos físicos, mas também contra forças sobrenaturais e poderes malignos. Efésios capítulo 6, versículo 12 afirma:
Porque a nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste mundo, contra as forças do mal nas regiões celestiais. O número 666 faz parte dessa batalha, representando uma força sutil e poderosa, capaz de enganar até as pessoas mais sábias. Portanto, evitar qualquer associação com o número 666 não é simplesmente um ato de se proteger de se envolver no mal, mas também uma afirmação da lealdade a Deus e do compromisso de viver de acordo com os padrões sagrados que Ele estabeleceu. Evitar esse símbolo é uma forma de proteger a fé, manter a alma pura e manter um forte relacionamento com o Criador. Número 4. O olho de Horus. O olho de Horus, também conhecido como Udjat ou Wadjet, é um símbolo de origem egípcia antiga que muitas vezes é considerado um símbolo de proteção, força e cura. Na cultura egípcia, o olho representa Horus, o deus do céu e da luz, que lutou e derrotou Set, o deus do caos e da escuridão. Originalmente, o símbolo tinha conotações positivas e era usado como um amuleto para proteger o usuário do perigo. No entanto, no contexto do cristianismo e das práticas ocultas modernas, o olho de Horus tornou-se muito mais complexo. O símbolo é usado por muitos grupos ocultistas e praticantes de magia para significados que vão além da mera proteção e força. Em cultos demoníacos, o olho pode ser interpretado como um sinal de falsa sabedoria ou falso despertar, o que a Bíblia condena veementemente. Simboliza a confiança do homem no conhecimento e poder naturais em vez da orientação divina, o que leva a uma adoração equivocada e falsa. O olho de Horus também está associado a símbolos como o olho que tudo vê, que aparece em cultos misteriosos e teorias da conspiração sobre uma nova ordem mundial. Essa associação torna o olho de Horus um símbolo de controle, vigilância e poder supremo que não se baseia na autoridade divina. O uso deste símbolo pode criar uma contradição com a fé cristã, que encoraja os crentes a confiar na proteção e orientação divinas em vez de símbolos ou práticas ocultas. A Bíblia dá fortes advertências contra a adoração de deuses estrangeiros ou o envolvimento em práticas ocultas. Em Levítico, capítulo 19, versículo 31, Deus diz: "Não vos volteis para os ídolos, nem procureis espíritas, eles vão contaminá-lo. Eu sou o Senhor teu Deus." O uso ou aceitação de símbolos como o olho de Horus não apenas abre a porta para influências malignas, mas também enfraquece a relação entre o crente e Deus, pois representa a dependência de fontes de poder que não vêm dele. O olho de Horus tem, em muitos casos, sido usado para simbolizar o despertar do terceiro olho, ou iluminação, que as antigas seitas ocultas e místicas frequentemente promoviam. A ênfase no despertar espiritual fora da orientação de Deus pode levar ao engano e ao desvio do caminho certo que Deus mostrou. Em vez de buscar proteção contra tais símbolos, o crente deve se voltar para Deus e confiar em seu poder infinito. Portanto, a fim de proteger a alma e manter a pureza na fé, os crentes são encorajados a evitar o símbolo do olho de Horus e tudo associado a práticas ocultas e adoração a demônios. Rejeitar tais símbolos é uma forma de afirmar a lealdade a Deus, rejeitar práticas pagãs e comprometer-se a viver à luz da verdade e da proteção divina que Ele oferece. Número 5. Cruz invertida. A cruz invertida ou cruz invertida era originalmente um símbolo de humildade para São Pedro, um dos apóstolos mais importantes de Jesus. Segundo a tradição, São Pedro se sentiu indigno de ser crucificado da mesma maneira que Jesus e pediu para ser crucificado de cabeça para baixo para mostrar sua maior humildade. Isso tornou a cruz invertida um símbolo significativo de humildade, lealdade e sacrifício pela fé. No entanto,
Esse significado original foi distorcido ao longo do tempo e tem sido usado por grupos satânicos para representar oposição e zombaria de Deus. Nos rituais e práticas ocultas, a cruz invertida tornou-se um símbolo de rebelião, representando a reversão e a oposição aos valores sagrados que o cristianismo defende. O uso da cruz invertida em rituais satânicos ou formas de magia negra tem a intenção de desafiar e blasfemar contra o poder de Deus. Os satanistas usam esse símbolo como uma forma de comunicar sua resistência e adoração às forças que se opõem à luz e à verdade de Deus. A Bíblia adverte repetidamente contra práticas e símbolos anti-Deus. Em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 3 ao 4, o apóstolo Paulo escreve sobre o apóstata que resistirá e se exaltará acima de todo chamado Deus ou adoração. Adorar ou aceitar símbolos anticristos, como a cruz invertida, não é apenas um ato de rebelião, mas também uma abertura para que influências malignas entrem na vida e na fé do crente. A transformação do significado da cruz, invertida de um humilde símbolo de São Pedro em um símbolo de rebelião, mostra a sutileza e o perigo das distorções espirituais. Muitos crentes, por ignorância ou arrastados por tendências culturais, podem involuntariamente adotar esses símbolos sem perceber o que eles realmente representam. É por isso que é importante que os cristãos estejam alertas, perspicazes e vigilantes sobre o que adotam, especialmente quando se trata de símbolos e imagens. A cruz invertida é comumente usada na música, filmes e arte hoje como uma forma de chocar ou destacar a oposição aos valores tradicionais. Isso diminui o valor sagrado dos símbolos cristãos e promove a falta de consideração por sua santidade. A Bíblia adverte os crentes a não serem enganados pelo que parece ser inofensivo, mas representa perigo espiritual. Em 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8, a Bíblia nos lembra: esteja alerta e fique atento. O diabo, vosso adversário, anda em derredor como leão que ruge, procurando alguém para devorar. Número 6. Símbolo Ankh. Invertido, o Ankh, também conhecido como a chave da vida ou chave do Nilo, é um símbolo bem conhecido na cultura egípcia antiga. É considerado um símbolo da vida eterna e do poder divino, frequentemente visto na arte e nos monumentos egípcios, especialmente em conexão com os deuses. No entanto, quando este símbolo é invertido, seu significado positivo original é completamente alterado, criando um símbolo que está de cabeça para baixo e potencialmente maligno. O Ankh invertido tem sido usado por alguns grupos ocultistas e práticas mágicas para representar a reversão da ordem divina e o desafio aos valores sagrados. Nesse contexto, a inversão do símbolo não é simplesmente uma mudança de forma, mas uma completa distorção de seu significado, transformando-o em um símbolo de morte, caos ou o oposto da vida eterna que outrora representava. É assim que as práticas ocultas tentam usar símbolos antigos para criar rituais rebeldes e zombar do que é considerado sagrado. Em rituais e práticas mágicas, o uso do símbolo Ankh invertido não é inofensivo. Muitas vezes é acompanhado por orações ou rituais que se destinam a invocar o poder de entidades ou forças que a Bíblia chama de mal. Em Levítico, capítulo 19, versículo 31, Deus diz: não se voltem para os espíritos, nem procurem necromantes, eles vão contaminá-lo. Eu sou o Senhor teu Deus. Isso deixa claro que qualquer forma de simbolismo oculto, especialmente aqueles que foram distorcidos para servir a propósitos malignos, deve ser condenado. Além disso, o Ankh invertido pode ser visto como uma negação da vida que Deus deu e uma reversão dos valores sagrados que os crentes são chamados a seguir.
Representa uma rejeição e desafio a Deus, permitindo que a presença do mal entre na vida espiritual e no ambiente do usuário. É por isso que aceitar ou usar símbolos como o Anki invertido não é apenas espiritualmente perigoso, mas também contradiz os valores cristãos. Os crentes precisam lembrar que a vida eterna e todas as bênçãos vêm de Deus, não de símbolos ou práticas ocultas. Aceitar ou adotar símbolos como o Anki invertido pode enfraquecer a fé e abrir a porta para mentiras e enganos das forças das trevas. Efésios capítulo 6, versículo 12, nos lembra: porque a nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as forças do mal nas regiões celestiais. Número 7. Símbolo Ouroboros. O Ouroboros, uma cobra ou dragão mordendo a própria cauda, é um dos símbolos mais antigos com significados profundos de ciclos, circulação e renascimento. Originalmente, o Ouroboros era usado para representar a ideia de infinito, o ciclo eterno de vida e morte, e a estreita conexão entre opostos como luz e escuridão, nascimento e morte. No entanto, em muitos contextos ocultos e práticas pagãs, o símbolo assumiu um significado mais complexo e é frequentemente associado a rituais ocultos ou adoração a demônios. Em alguns cultos ocultos e práticas mágicas, o Ouroboros é usado como um símbolo de ciclos intermináveis que não estão sujeitos a Deus. Representa um ciclo fechado, sem começo nem fim na consciência do mundo natural, evocando assim a ideia de independência das leis de Deus. O Ouroboros é frequentemente usado por cultos ocultistas para representar a autoexistência e a autossuficiência, uma filosofia contrária à fé cristã, onde Deus é a fonte de todas as coisas e todos os seres vivos dependem de seu poder. O que torna o Ouroboros um símbolo a ser evitado é sua associação com a ideia de renascimento por meio de rituais não divinos. Em rituais ocultos, o Ouroboros pode ser usado para representar o renascimento, a renovação através de ciclos contínuos, mas sem orientação divina e salvação. Isso dá ao usuário acesso a uma forma de conhecimento e poder independente que parece ser livre, mas na verdade é uma distração. Representa uma rejeição da soberania de Deus e sua substituição por uma força que é autogeradora, autodestrutiva e existe fora das leis de Deus. Os cristãos precisam estar cientes de que símbolos como o Ouroboros podem representar um grande perigo espiritual. No cristianismo, a vida não é um ciclo eterno sem propósito, mas uma jornada que tem um começo e um fim sob a orientação de Deus. Todas as coisas vivas começam e terminam nele, e a eternidade não é um ciclo fechado, mas uma vida eterna em sua presença. Em Apocalipse capítulo 22, versículo 13, Deus diz: Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Essa ênfase contrasta fortemente com a ideia do Ouroboros, que enfatiza a autossuficiência e uma existência fechada. O símbolo Ouroboros também é, em muitos casos, usado em rituais relacionados à feitiçaria e magia negra. Isso o torna um símbolo ainda mais perigoso para os crentes, pois o uso ou aceitação desse símbolo pode abrir a porta para a influência das forças do mal e do engano. Em 1 Pedro 5,8, a Bíblia nos lembra: estejam alertas e estejam atentos. O diabo, vosso adversário, anda em derredor, rugindo como leão, procurando a quem possa tragar. A presença de símbolos como o Ouroboros pode se tornar uma armadilha espiritual, enfraquecendo a fé e afastando a alma do crente da luz de Deus. Portanto, os crentes são encorajados a não entrar em contato ou usar o símbolo Ouroboros, não importa o quão inofensivo ou decorativo possa parecer,
porque é profundamente inconsistente com a fé cristã. O ato de evitar este símbolo demonstra lealdade a Deus, rejeita todos os enganos das forças do mal e protege a alma de influências negativas. A decisão de remover símbolos, como o Ouroboros, da vida de alguém, é um passo em direção à afirmação da fé, vivendo à luz de Deus e preservando a pureza da fé em um mundo cheio de armadilhas sutis. Número 8. Símbolo do caduceu. O símbolo de uma cobra enrolada em torno de um cajado, ou caduceu, é uma imagem bem conhecida, frequentemente associada à medicina e à profissão médica. Mas essa associação é realmente um tanto enganosa em termos de história e significado. O caduceu é, na verdade, um símbolo do deus grego Hermes, um deus conhecido por seu papel como mensageiro dos deuses e um símbolo de astúcia, comércio e, especialmente, engano. Por causa dessa associação, em alguns contextos ocultos e práticas mágicas, o caduceu é usado para representar engano e poderes mágicos. O símbolo consiste em um cajado com duas cobras enroladas em torno dele, muitas vezes com asas adicionadas no topo. É usado como um símbolo de equilíbrio e troca, mas na mitologia, Hermes é uma figura de duas caras, inteligente e astuta, e às vezes um trapaceiro. Assim, o caduceu em rituais ocultos pode ser usado como um sinal para representar o equilíbrio entre o bem e o mal, mas também como um símbolo de contradição e engano. Este é um forte contraste com o significado do símbolo bíblico da vara e da serpente, Neustã, que Moisés usou como símbolo de cura e misericórdia de Deus em Números, capítulo 21, versículo 8 a 9. O uso do símbolo do caduceu em contextos ocultos não é meramente decorativo, mas tem um profundo significado espiritual. Pode ser visto como um convite à presença de poderes ou entidades misteriosas que não pertencem a Deus. Nas práticas ocultas e mágicas, o caduceu pode ser um sinal da exploração de poderes sobrenaturais, contra os quais a Bíblia adverte. Deus, em Levítico, capítulo 19, versículo 31, diz: "Não vos volteis para os espíritos, nem busqueis espíritas, eles vão contaminá-lo. Eu sou o Senhor teu Deus." Os crentes precisam estar cientes de que aceitar ou usar símbolos como o caduceu em um contexto oculto pode causar perturbação espiritual, abrindo a porta para que influências malignas entrem em suas vidas. Aceitar ou adorar este símbolo em práticas mágicas representa uma negação e oposição ao poder de Deus, deixando o crente espiritualmente vulnerável a influências sombrias. Efésios capítulo 5, versículo 11 diz: "Não comuniqueis com as obras infrutuosas das trevas, mas exponha-as." Embora o caduceu possa ter conotações positivas em contextos médicos modernos, os crentes precisam entender que esse símbolo no passado e nas práticas ocultas carregava conotações incompatíveis com a fé cristã. É preciso cautela para evitar aceitar involuntariamente símbolos que são enganosos, destroem a fé e afastam as almas da luz de Deus. Número 9. Símbolo do morcego. O símbolo do morcego tem sido associado à escuridão, ao mistério e ao mal em muitas culturas. Em mitos e lendas, os morcegos são vistos como a personificação da noite, representando o misterioso, imprevisível e, às vezes, aterrorizante. Isso é reforçado ainda mais pelo aparecimento de morcegos em histórias de vampiros e outras criaturas sugadoras de sangue, simbolizando o mal e o perigo. No entanto, no contexto dos rituais ocultos e satânicos, os morcegos assumem um significado muito mais profundo, tornando-se um símbolo de conexão com o mundo sobrenatural e maligno. Em rituais satânicos e práticas ocultas, os morcegos são frequentemente usados como símbolos de conexão com a escuridão e o mal. Com a capacidade de voar à noite e usar ondas ultrassônicas para guiar seu caminho,
os morcegos se tornaram um símbolo das forças invisíveis, inescrutáveis e poderosas da escuridão. Isso reflete uma adoração ou atração de poder de entidades que não são da luz, abrindo assim a porta para atividades malignas e influências negativas sobre o participante. A Bíblia adverte os crentes a ficarem longe de símbolos e práticas associadas às trevas e ao mal. Em Efésios, capítulo 5, versículo 11, Paulo enfatiza: não tenhais comunhão com as obras infrutuosas das trevas, mas exponha-as. A presença de símbolos como morcegos na vida ou no ambiente pode trazer influências indesejadas, causando conflitos espirituais e abrindo perigos espirituais. Além disso, o uso do símbolo do morcego na arte, moda ou outras atividades culturais pode, às vezes, popularizar involuntariamente suas conotações malignas e prejudicar a capacidade de distinguir entre o que é da luz e o que é da escuridão. Este é um perigo potencial, especialmente quando esses símbolos são usados para beleza ou estilo sem entender seu significado mais profundo. Na cultura popular moderna, o morcego é frequentemente usado como um símbolo de rebelião, mistério e poder sobrenatural. No entanto, os crentes precisam estar atentos e alertas sobre a aceitação desses símbolos, especialmente quando eles se originam ou estão associados a rituais e práticas malignas. 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8, também lembra: estai atentos e vigiai. O diabo, vosso adversário, anda em derredor, como leão que ruge, procurando alguém para devorar. Compreender e remover símbolos malignos de nossas vidas não é apenas um ato superficial, mas uma profunda batalha espiritual para proteger a alma e a vida espiritual do crente. Quando olhamos para os 9 símbolos demoníacos a serem eliminados imediatamente, não podemos deixar de sentir o peso de manter a fé em um mundo cheio de armadilhas e influências sutis. Cada símbolo, desde o pentagrama invertido, a cruz invertida, até o número 666, carrega uma mensagem perigosa. Um convite ao mundo maligno e às práticas ocultas que podem afastar as pessoas da luz de Deus. Vejamos o significado de cada símbolo mais profundamente. O pentagrama invertido, com suas 2 pontas apontando para cima, não é simplesmente um símbolo da ordem invertida estabelecida por Deus, mas também um sinal de rejeição, rebelião e adoração ao diabo. É um lembrete de que existem forças em ação no escuro, buscando atrair e enfraquecer a fidelidade daqueles que acreditam em Deus. A presença do pentagrama invertido no ambiente de vida pode se tornar uma ponte espiritual para coisas que não são de Deus, causando perda espiritual e até mesmo abrindo a porta para práticas perigosas. A cruz invertida de um humilde símbolo de São Pedro foi distorcida em um símbolo de rebelião, representando um insulto a Jesus e à fé cristã. Essa mudança de significado não é apenas uma distorção, mas também uma maneira de grupos de satanistas e aqueles que procuram se opor a Deus expressarem sua desobediência e ridículo. Os crentes precisam perceber que a exposição ou aceitação de tais símbolos não é apenas um ato inconsciente, mas também acarreta um grande risco de enfraquecer a fidelidade a Deus e perder sua proteção. O número 666, conhecido como o número da besta, carrega consigo o significado aterrorizante de um sistema maligno que dominará o mundo sob a liderança do Anticristo. Não é apenas um número normal, mas um sinal de alerta de uma idade das trevas, quando a humanidade será enganada e afastada da verdadeira fé. Subestimar o significado do número 666, seja na cultura popular ou nas formas artísticas, pode facilitar a subestimação do verdadeiro poder da rebelião e da oposição a Deus.
É por isso que os crentes precisam ter cuidado para não serem arrastados por tendências que o mundo considera inofensivas, mas, na verdade, são perigos espirituais. Quanto a símbolos como o olho de Horus, o caduceu ou o morcego, eles não são apenas o legado de culturas antigas, mas foram transformados em sinais, em rituais ocultos e magia negra. O olho de Horus, de símbolo de proteção na cultura egípcia, tornou-se um símbolo de falsa iluminação e foi associado a práticas místicas. Enquanto isso, o caduceu, frequentemente associado à medicina, assumiu o significado de engano e magia em alguns rituais. O morcego, símbolo das trevas e do invisível, era usado como sinal da presença das forças do mal e da dominação do mal. O reconhecimento e a compreensão do crente desses significados mais profundos não apenas o ajudam a evitar coisas que possam prejudicar sua espiritualidade, mas também demonstram sua lealdade a Deus. Cada ato de rejeição desses símbolos não é apenas uma questão de autoproteção, mas também uma declaração de que ele escolhe viver na luz, honrando a verdade e rejeitando as mentiras das trevas. A Bíblia nos lembra em Efésios capítulo 5, versículo 8 ao 11, porque outrora éreis trevas, mas agora sois luz no Senhor. Caminhem como filhos da luz. Não participe das obras infrutíferas das trevas, mas exponha-as. Em suma, remover símbolos demoníacos de sua vida não é apenas um ato de proteção contra influências negativas, mas também um ato inabalável de fé. Representa uma escolha clara de viver uma vida santa, evitar as tentações e enganos das forças do mal e construir um forte relacionamento com o Criador.